Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar o jeito como a gente encara problemas. Com certeza. É um conceito do pensador Ronald Heifetz e ele parte de uma pergunta bem radical, assim. E se a maioria dos nossos grandes fracassos, sabe, em projetos, na liderança, na vida, não acontecesse por falta de esforço, mas porque a gente está resolvendo o problema errado desde o comecinho? É uma provocação e tanto, né? Porque a nossa cultura, o nosso treinamento é todo para agir, para executar. Exato. Então essa ideia de que todo o nosso suor pode estar sendo gasto no lugar errado, ela é meio desconfortável, mas ao mesmo tempo é libertadora. É, total. E a ferramenta que o Heifetz nos dá para pensar sobre isso é, assim, uma metáfora absurdamente simples, mas muito, muito poderosa. Sim. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desvendar essa metáfora. A gente vai falar sobre a pista de dança e a varanda. Isso aí. A ideia é entender como o equilíbrio entre estar ali, no meio da ação, e saber a hora de se afastar para refletir pode ser a chave para a eficácia, E não só para um CEO, né? Para qualquer pessoa. para qualquer um de nós que precisa lidar com um desafio complexo. E tudo isso com base nas ideias do próprio Heifetz. Perfeito. Bom, vamos começar então pelo lugar que acho todo mundo conhece bem. O Heifetz chama esse lugar de pista de dança. Aham. É o nosso dia a dia, né? É a reunião tensa, a caixa de e-mails que não para de apitar, o código que não funciona, a crise que tem que ser resolvida para ontem. É o campo de jogo. Exatamente. A pista de dança é onde a ação acontece. E ela é essencial, a gente precisa estar lá. Claro. O problema, e o Heifetz descreve isso de um jeito muito visual, é a perspectiva que se tem de lá de baixo. Quando você está no meio da pista, sabe? No calor do momento, o que você vê? Ah, pouca coisa. A pessoa na minha frente, talvez. Isso. A pessoa na sua frente, talvez as duas ou três do lado. Sua atenção está toda focada em não pisar no pé de ninguém, em acertar o próximo passo. É uma visão de túnel. Totalmente. E essa visão de túnel é ótima para reagir rápido. Se alguém te empurra, você se equilibra. Se a música acelera, Você acelera junto. O problema é que você está só reagindo. só reagindo, sem ter a menor ideia do que está acontecendo no resto do salão. E aí mora o perigo de viver só na pista de dança. Você fica tão imerso na execução, tão focado na tarefa imediata, que perde completamente a visão do todo. Uhum. Você está executando uma jogada, mas sem ver o tabuleiro inteiro. E o risco é esse: continuar executando a mesma jogada com perfeição, enquanto o jogo ao seu redor já mudou completamente, e você E você nem percebeu. nem percebeu. Ok, então a pista de dança é essencial para agir, mas a visão é limitadíssima, quase cega. Como é que se resolve esse paradoxo? Imagino que não dá para simplesmente, sei lá, parar de dançar e ir pro bar. Não, de jeito nenhum. Senão nada acontece. Exato. A solução que o Heifetz propõe é genial. Ele diz que você precisa de tempos em tempos subir para a varanda. A varanda. A varanda, que não é um lugar físico, claro. É um espaço mental, um ato deliberado de dar um passo para trás, de se distanciar um pouquinho do caos para ganhar perspectiva. Entendi. É como se você apertasse um botão de pause na sua participação e subisse um lance de escadas para olhar a mesmíssima cena, só que de cima. Gosto muito dessa imagem. De cima, a gente enxerga tudo diferente. Mas o que exatamente a gente consegue ver da varanda que é impossível vê-la da pista? Ah, é aí que a mágica acontece. A varanda, ele diz, é uma ferramenta de diagnóstico. De lá de cima, você começa a ver padrões que eram invisíveis lá de baixo. Padrões, tipo o quê? Por exemplo, você percebe que toda vez que toca uma música mais rápida, é sempre o mesmo grupo que corre para dançar super animado. E quando a música fica lenta, eles saem e um outro grupo mais introspectivo entra na pista. Sei. De baixo, você só sentiria a mudança de ritmo. De cima, você vê a dinâmica dos grupos. Entendi. Você para de ver só os indivíduos e começa a ver o sistema, as relações entre as partes. Exato. E tem mais. Talvez o mais importante que você vê da varanda seja aquilo que está faltando. Você vê as omissões. As omissões. Sim. Consegue identificar as pessoas que não estão dançando de jeito nenhum.
aquelas que ficam nos cantos, encostadas na parede. O Heifetz tem uma frase ótima, ele diz que elas estão ocupadas em não dançar. Nossa, isso é muito, muito poderoso. Porque da pista de dança, essas pessoas nem existem. Elas estão fora do seu radar completamente. Exato. Mas da varanda, a ausência delas, a recusa em participar, se torna uma informação tão importante quanto a presença de quem está dançando. Precisamente. É como numa reunião de empresa, né? Às vezes a informação mais crucial não está com quem fala mais alto, mas com a pessoa que está quieta no canto, que vê uma falha no plano que ninguém mais percebeu. Perfeito. A varanda te força a procurar por essa pessoa. Entendi. Por isso que a função da varanda é fazer perguntas diagnósticas. Perguntas como: o que realmente está acontecendo aqui? Quem está engajado? Quem está se afastando? E por quê? Não é para julgar, é para mapear a realidade. Certo. Sem esse mapa, qualquer movimento que você fizer de volta na pista de dança vai ser um tiro no escuro. Então o segredo não é escolher entre a pista e a varanda. Não é ser o executor cego ou o estrategista que fica distante. O jogo é saber alternar, é ter um ritmo. É exatamente essa a tese central dele. A habilidade de ir da pista de dança da ação para a varanda da reflexão e voltar de novo para a pista, de novo e de novo. É um fluxo. É um fluxo constante. Você desce para a pista para intervir, para sentir a temperatura, para fazer as coisas acontecerem. Mas depois você precisa subir de novo para ver o impacto da sua intervenção. Mudou algum padrão? Aquele grupo do canto começou a se mexer? Uhum. E na correria do dia a dia, a gente tende a valorizar quem continua correndo, sem parar. Exatamente. E a consequência de não fazer essa correção de curso é o que ele chama de agravar os erros. Agravando os erros. Veja bem, ele não diz que a varanda evita os erros. Errar é humano, é inevitável. Sim. A questão é que, sem a perspectiva da varanda, um pequeno erro tático, uma decisão equivocada, não é corrigida. Pelo contrário, você dobra a aposta no erro, coloca mais energia na direção errada e transforma um probleminha num desastre. Isso tudo soa muito bem na teoria, mas vamos ser sinceros. Na correria de um projeto, com o chefe cobrando resultado, com o cliente ligando, parar para subir na varanda não pode ser visto como indecisão. Como, sei lá, falta de agilidade. Sim, essa é a grande armadilha. A cultura corporativa parece que recompensa quem está sempre na pista, suando. E é uma armadilha cultural forte. A ação é visível, é tangível. A reflexão é invisível, parece passividade. Parece que você não está trabalhando. Exato. Mas o Heifetz argumenta que essa é uma falsa economia de tempo. Gastar 5 minutos na varanda para entender o cenário pode te economizar 5 dias de trabalho na direção errada. Uau! É sobre ser eficaz, não apenas eficiente. A eficiência está em dançar rápido, a eficácia está em dançar a música certa, na direção certa. E para isso, você precisa da varanda. Faz todo sentido. E sobre esses erros que ele menciona, ele dá exemplos concretos de que tipo de erro a gente comete por ficar só na pista de dança? Sim, e os exemplos são brilhantes de tão simples e relacionáveis. O primeiro é a maneira como um problema foi enquadrado. Enquadrado. Isso. Na pista, no meio da confusão, você vê um sintoma gritante e o trata como se fosse o problema inteiro. É como ver alguém tossindo e diagnosticar problema de tosse, sem investigar se é uma alergia, um resfriado ou algo mais sério. Uhum. A varanda permite que você enquadre o problema de forma mais ampla e precisa. Nossa, isso é um clássico. É o famoso apagar o incêndio sem nunca perguntar o que está causando o fogo. E qual outro exemplo ele dá? O segundo é a sequência na qual você conversa com as pessoas. Isso é muito, muito sutil. A sequência. Sim, na pista, você fala com quem está mais perto, com quem grita mais alto ou com quem parece mais importante. Da varanda, você vê o mapa político e social completo. Entendi. Você percebe que, para aquela mudança ser aceita, talvez você precise conversar primeiro com aquele grupo quieto no canto, os não dançarinos, para entender a resistência deles, antes de ir falar com os entusiastas. A sequência errada pode minar todo o processo. Que insight! A ordem dos fatores altera completamente o produto nesse caso. E tem um terceiro. Tem. A falha em coletar informações de uma determinada área. Ah, isso também é comum. Muito. Estando imerso na sua equipe, no seu departamento, você acha que tem todos os dados. Você conversa com todo mundo ao seu redor e se sente seguro.
Uhum. Da varanda você enxerga o salão inteiro e percebe, caramba, eu não falei com ninguém do financeiro, ou ninguém da área de operações foi consultado. E talvez a peça que falta no seu quebra-cabeça esteja justamente lá. E todos esses erros... Todos eles nascem da mesma miopia, a visão limitada da pista de dança. Ok, então, juntando tudo isso, a conclusão a que ele chega é bem forte, né? Ele basicamente vira a nossa noção de liderança e sucesso de cabeça para baixo. Completamente. A afirmação dele, que é o coração de toda essa metáfora, é que as fontes mais comuns de falha na liderança não são de execução. Não são de execução. Não. Não é que as pessoas não trabalharam duro o suficiente ou não eram inteligentes o bastante. As falhas mais comuns são diagnósticas. Falhas diagnósticas. O que isso quer dizer na prática? Significa que o erro fatal aconteceu antes mesmo da primeira ação ser tomada. Antes. Antes, aconteceu no momento da interpretação. A falha diagnóstica é o resultado de não ir para a varanda ou de ir e interpretar mal o que se vê. Entendi. É olhar para a pista de dança e concluir: as pessoas não estão dançando com energia suficiente, quando o problema real é a música está errada, ou metade do salão não foi convidada para dançar. É um erro de leitura da realidade. E como ele mesmo diz, né, se você interpreta o problema de forma errada, a ação que se segue geralmente também vai estar errada. É quase uma lei da física. Não importa o quão brilhante seja a sua execução, se você está executando a solução para o problema errado. Todo aquele esforço, todo aquele talento, na melhor das hipóteses, é desperdiçado. Na pior, piora a situação. E o perigo é que a pista de dança nos seduz e a gente se vicia na adrenalina da ação, né? Totalmente. Ser ocupado virou sinônimo de ser produtivo. Quem nunca terminou o dia exausto, depois de passar de uma reunião para outra, apagando incêndios, e sentiu aquela falsa sensação de produtividade? Todos os dias. Pois é. O Heifetz nos alerta que essa cultura que só recompensa a ação incessante é uma receita para o desastre, porque ela nos prende nesse ciclo de diagnóstico falho e ação equivocada. E é uma ideia que vai muito além do mundo corporativo. Dá para aplicar em qualquer situação complexa. Um projeto pessoal, uma dinâmica familiar complicada, um desafio de carreira. Sem dúvida. Quantas vezes a gente não pula direto para a solução? Preciso de um emprego novo, antes de gastar tempo na varanda para diagnosticar o problema real. Exato. O que de fato está me deixando infeliz no meu trabalho atual? É o chefe? É a função? É a cultura? Isso. O conceito nos ensina que a pergunta mais importante a se fazer não é o que eu devo fazer agora, mas sim o que de verdade está acontecendo aqui. Boa. E só conseguimos responder essa segunda pergunta com honestidade e clareza a partir da perspectiva privilegiada e, às vezes, desconfortável da varanda. Então, para a gente amarrar as ideias, o conceito central que a gente analisou aqui é essa dança, literal e metaforicamente, entre dois espaços. A pista de dança, que é o mundo da ação, da imersão, da execução, e a varanda, que é o espaço da observação, da reflexão, do diagnóstico. E a chave não é? A chave não é viver em um ou outro, mas saber transitar entre eles o tempo todo. Isso, usando a perspectiva da varanda para entender o que realmente está acontecendo, para fazer um diagnóstico preciso e aí sim descer para a pista e agir de forma mais inteligente, mais intencional e, no fim das contas, mais eficaz. Perfeito. E a lição mais profunda que o Heifetz nos deixa é esse alerta. A maioria dos fracassos não vem da execução ruim. Vem de uma leitura errada do cenário. O trabalho mais importante acontece antes da primeira gota de suor ser derramada na pista. Acontece na varanda. E isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar daqui. Se a gente concorda que a varanda é esse lugar tão essencial de clareza, o que no nosso dia a dia nos impede de subir até lá com mais frequência? É a pressão por resultados imediatos, é o vício em estar ocupado, é o medo do que a gente pode descobrir se parar para observar de verdade. E tem mais. E talvez a pergunta mais incômoda: o que acontece quando a visão que a gente tem da varanda revela uma verdade desconfortável sobre a dança em que a gente está metido até o pescoço?